O que vem na minha cabeça quando alguém fala que pagou metade do preço que eu cobrei em um serviço elétrico de qualidade? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu tenho aqui duas tomadas 220 volts que foram instaladas por profissionais diferentes. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Normalmente eu uso o termo tomada 220 para quem quer pagar barato, compra material ruim, mas tem a intenção só que funcione. A expressão que as pessoas usam, eu quero só que funcione. Circuito de tomada 220, para quem escolheu um materialzinho da média, contratou uma pessoa que fez um cálculo de carga e demanda para a tomada, e aí a pessoa dimensionou fios e cabos de acordo com a ABNT NBR 5410. Será que vai funcionar? Claro que vai funcionar. A eletricidade, diferente de outras atividades, ou ela funciona no instante que você aciona o disjuntor, ou ela pega fogo. Se ela não pegar fogo e funcionar, ela vai estar em atividade, fora das normas, consumindo energia, o circuito e não a pessoa. Como assim, Davi? Como é que o circuito consome energia? Eu já frequentei muitas instalações em que não foi bem dimensionado o circuito e até a instalação inteira. E a pessoa às vezes está lá com a geladeira ligada, a geladeira está resfriando, foi para isso que ela foi construída. E o fio que alimenta a geladeira, o cabo principal do fio, está pegando fogo. Você observa que levanta faísca, né? Faísca não, levanta fumaça aqui quando a temperatura está baixa, né? Que o aquecimento do fio entra em contato, que o aquecimento do fio entra em contato com a temperatura fria do ambiente. Ou seja, quando o fio está aquecendo, o cliente está consumindo energia na geladeira, ele vai pagar por ela e vai pagar a energia que o fio está consumindo. Não é para o fio e cabo estar esquentando a ponto de levantar fumaça ou de derreter essa capa, tá? Eu já vi instalações em que quando eu tirei o fio para fora, que eu tentei decapar, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, você não consegue descascar com facilidade, porque a capa está colada no metal. Então aqui eu tenho uma tomadinha que foi instalada por um profissional não qualificado da eletricidade. Não é uma tomada 220 volts. Como é que eu sei? Porque aqui na face, quem construiu, falou que ela é 10 amperes e 250 volts. Então ela não é 220 volts. Outro fator, os equipamentos 220 volts normalmente estão vindo com pinos grossos. Eles não irão encaixar aqui nessa tomada, tá? Então nós temos aí dois problemas graves. A tomada não foi preparada para 220 volts. Os fios não foram preparados para 220 volts, não foram dimensionados nem cores, nem seção e bitola de fios e cabos, tá? A pessoa economizou no fio, vou usar o que eu tenho. Eu já tive orçamentos, né, recusado,
porque a pessoa falou para mim que eu ia usar o que ele tinha e eu falei para ele que não era assim que a banda tocava. Quando eu usei essa expressão, o cara ficou doido comigo. Então pode deixar que eu vou arrumar alguém que vai fazer. Falei, não, sem problema, tá? Um profissional qualificado, se ele vê que pode existir ali risco de morte na instalação ou em um simples circuito que ele está fazendo, ele não pode fazer, tá? Normalmente o profissional qualificado e que responde para os órgãos de classe da eletricidade, ele não faz, mesmo ele estando precisando do dinheiro daquele cliente, tá? Você não vai lá para ganhar o dinheiro do cliente, como muita gente faz, e sair assoviando, feliz que fez mais uma vítima. O profissional qualificado, ele tem que ir na instalação, uma vez que ele deu uma lista de material do que vai ser comprado, tá? Aqui, olha, eu preciso de uma tomada 220 volts. Ah, moço, mas eu não sei reconhecer tomada 220 volts. Normalmente são vermelhas. Pode ser só aqui dentro, o espelhinho, ou nesse caso aqui, que é essa aqui inteira, tá? Quando é em módulo, ela é assim, tá vendo aqui, ó, 220 volts, tá? Então você chega lá na loja, moça, eu quero a tomada 220 volts na cor vermelha para pinos grossos, de 20 amperes, 250 volts, tá? Então não tem como errar. A maioria das lojas já tem pessoas lá capacitadas para atender esse público e a pessoa não vai te dar uma coisa diferente da que você pediu. Fios e cabos, dimensionar uma tomada 220 com fio 1,5 milímetro quadrado é inadmissível, tá? Eu fui em uma instalação recentemente, tá? Que na entrada, o ramal principal são 3 fios, 2,5 milímetro quadrado, os 3 fios na cor verde, entrando no ramal principal da instalação. Então, aqui foi dimensionado fios e cabos de acordo com a cor, norma de cores, né, da NBR 5410. Como assim norma de cores, tá? Eu preciso do aterramento verde. Como aqui eu tenho 2 fases, se fosse uma tomada 110, eu teria um fio azul e um fio vermelho, ou um azul e um amarelo, tanto faz. Aqui esse profissional se preocupou em usar 2 cores, fase 1 e fase 2, fase amarela, fase vermelha. Isso ajuda muito quando você vai distribuir os circuitos dentro da instalação. Eu estou falando de uma tomada 220 volts, mas isso que eu estou aplicando aqui, ele serve para a instalação inteira. Uma vez que é feito o cálculo de carga e demanda da sua instalação, de acordo com as normas ABNT NBR 5410, você contrata um profissional qualificado, você compra um material da média. Davi, o que é material da média, pelo amor de Deus? Quando você vai numa loja, qualquer coisa que você vai comprar, você vai ter lá classe A, classe B e classe C, e depois da C para baixo tem outras classes também, tá? Eu estou considerando aqui que a C já é ruim. Então, quando eu falo material da média, você chega lá, tem 3 tomadas. Tem a, tem a B e tem a C. A ideia é que você compre a B. Por quê? Porque certamente quando eu falo uma tomada da média, é que eu tenho avaliado algumas tomadas que eu considero razoavelmente boas para instalações simples, tá? Então, se você chega lá, você não quer comprar top de mercado, nossa, mas eu vi uma tomada do fabricante A que custa R$100, você não vai comprar. Aí você fala assim, mas eu vi uma de outro fabricante que custa R$10, posso comprar um monte dessa? Também não, você não vai comprar dessa. Então você vai lá e vai comprar de 40, de 50, porque certamente aquela de 40, de 50, eu fiz uma avaliação, nem que seja superficial. Contrate sempre pessoas qualificadas. O barato que você está economizando aqui nesse circuito, tá? De um profissional qualquer que chegou em sua instalação, você pode pagar mais caro no futuro. Como assim pagar mais caro? Você vai pagar mais caro na conta de energia, isso eu estou falando por experiência, de vários testes que eu já fiz e instalações que eu tive que refazer. E o pior, né? Coisas materiais você compra. Pegou fogo na minha casa de 2 milhões. Você vai lá morar de aluguel e no futuro você começa a fazer uma casinha mais simples.
Mas e se você de repente perde um ente querido, perde um animal de estimação por causa de um preço baratinho, né? Um profissional não qualificado na instalação, que nós temos visto, observado, né? Quase todos os dias nas TVs, jornais e revistas. Respeite um profissional da eletricidade. Vai lá, faça uma consulta. Cara, eu preciso fazer tal coisa. O que você me sugere, tá? Ah, mas eu te cobro R$ 50. Paga R$ 50. Porque um profissional que passou 5, 6 anos numa universidade, em caso de uma consulta elétrica, ele tem a mesma credibilidade que outros profissionais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes, sempre que possível, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.